Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1 para a Univesp. Essa videoaula, pessoal, ela vai ser bem interessante porque a gente vai começar agora a ver como que a gente implementa programas de fato, né, na linguagem Python. Até as últimas videoaulas a gente viu como executar operações, expressões e funções no nosso interpretador lá do Python que a gente instalou no computador. Mas nem sempre a gente quer fazer isso, né? A gente quer programar primeiro todas as instruções do programa e aí depois executar uma única vez todas aquelas instruções sequencialmente. Então, nessa nossa videoaula, a gente vai ver então como são feitos, né, como que a gente desenvolve programas com começo, meio e fim na linguagem Python, tá? Então vamos lá. Bom, então um programa em Python, pessoal, é um conjunto de instruções que vão ser executadas em ordem, seguindo os conceitos sobre algoritmos que vimos anteriormente, né? Quais conceitos são esses, né? Então, é o conceito de sequenciamento, quer dizer, as instruções devem ser executadas seguindo uma ordem, né? Normalmente é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Um outro conceito são as estruturas de condição. Então a gente vai ver melhor, né, mais para frente como que é implementado uma estrutura de condição na linguagem Python. E a gente tem também as estruturas de repetição, tá? Então, esses três conceitos, quando usados em conjunto, é o que faz, né, com que a gente consiga desenvolver e implementar programas em qualquer linguagem, na verdade, tá? Porque esses conceitos não são exclusivos da linguagem Python, mas sim de algoritmos de modo geral, tá bom? Então, ao invés da gente executar ou executar cada instrução isoladamente lá no nosso shell, a gente vai implementar todas as instruções do nosso programa num arquivo separado, e esse arquivo separado a gente vai salvar ele com uma extensão .py, tá? Essa extensão aqui .py é o que caracteriza um programa na linguagem Python. E para isso, a gente deve utilizar um editor de texto. Você pode usar qualquer editor de texto e depois executar esse programa no interpretador lá no seu terminal, em qualquer outro lugar, tá, do teu computador. Mas a maneira mais simples, tá, é usar o editor da IDE que a gente está utilizando. Então, nas nossas primeiras videoaulas, eu apresentei para vocês duas IDEs que poderiam ser utilizadas no nosso curso, né? Além de outras também que vocês poderiam utilizar, tá? Mas eu dei exemplo de duas. A primeira delas foi a IDE Idle, né? Que vem pela própria distribuição do Python. Quando você baixa e instala o Python, ele já vem com essa IDE pronta. Então, eu mostrei para vocês lá nas primeiras videoaulas como abrir a IDE. Você vai abrir essa janelinha que está aqui, tá? E aí, se você quer implementar um programa, né, separado, né, fazer um programa mesmo em Python com instruções para serem executadas depois uma única vez, você vem aqui em Arquivo e Novo Arquivo, tá? E aí você vai abrir uma janelinha, tá? Que é essa que está aqui. E aqui nessa janelinha é o editor de texto que você pode utilizar para implementar, para codificar ali as instruções do seu programa. E
E aí você consegue executar esse programa aqui por meio da chamada aqui do run model, tá? Então, executando esse run model, ele vai pegar todas aquelas instruções que estão ali implementadas por você e vai executar lá no shell, né, no interpretador do Python, aqui atrás, tá? Então vai estar aqui, vai ser isso daqui, né, na verdade, que vai ser executado a partir dessas instruções aqui que você implementou, tá bom? Tem esse vídeo aqui, pessoal, um vídeo do YouTube, que foi da onde eu peguei, né, essas figuras, e vocês conseguem também visualizar a execução, né, a implementação desse código aí e execução dele lá no próprio vídeo, tá bom? O que a gente vai fazer aqui com vocês é desenvolver, né, implementar um programa em Python, mas usando a IDE PyCharm, tá? Que eu também mostrei para vocês como baixar e instalar também, né? Então vamos lá, vamos na nossa tela aqui. Eu tenho aqui o meu PyCharm já aberto. Reparem que eu tenho o meu projeto aqui criado. Esse projeto você cria ele vindo aqui em File, New Project, tá? Novo projeto, ele vai criar um novo projeto. Você vai configurar lá o seu interpretador, entre outras opções, coisa que eu já mostrei para vocês, né? E aí aqui você vai clicar com o botão direito e vai dar um New File, tá? E você vai dar um nome aqui para o seu programa, tá? Para o teu arquivo com extensão .py. Então eu já criei aqui, né, um arquivo exemplo01.py. Então esse daqui é o arquivo e aqui é o editor onde você você vai codificar as instruções do seu programa. Então eu posso, por exemplo, colocar um print olá classe, posso declarar uma variável x que vai ser, por exemplo, 4 elevado a 2, aí eu vou mandar imprimir algo do tipo o valor de x é x, tá? E você pode aí colocar as instruções que você quiser, né? Vou salvar esse arquivo, tá? Estou salvando ele aqui com Ctrl S. Você pode vir aqui em File e mandar salvar também, tá? Salvar aqui, ó. E agora para executar, gente, a gente vem aqui em Run e vem aqui em Run exemplo 1, tá? Então ele vai executar todas essas instruções e vai mostrar o resultado aqui embaixo na tela aqui para a gente. Então a instrução olá classe ele colocou aqui, depois ele fez essa expressão aritmética, né, e atribuindo no valor de x, da variável x, e depois na linha de baixo ele imprimiu o valor de x, que é o que está sendo mostrado aqui nesta segunda linha aqui da execução, tá? O valor de x é 16. Então a gente consegue executar o programa usando o comando run, como eu acabei de mostrar para vocês. E uma funcionalidade interessante do PyCharm é você executar célula a célula também lá na tua IDE. O que pode acontecer, pessoal? Pode ser que em alguns programas um pouco mais extensos, você queira executar comando por comando para ver o que está acontecendo. E então, esse plugin aqui, que eu já mostrei para vocês também como instala, né, lá no PyCharm, é o PyCharm Cell Mode, né, que permite que você separe o teu programa em células, em trechos, e execute cada célula por vez, uma célula por vez.
tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui esse exemplo. Então, olha só, supondo que eu queira dividir esse programa meu que tem 3 linhas em 2 células, eu uso duas hashtags aqui, tá? Então, com essas duas hashtags, reparem que ele coloca uma linha horizontal em cinza, como está aqui, né? E se eu colocar o meu cursor na célula de cima e mandar executar em code, né? Eu venho aqui em Cell Mode e Run Cell, ele vai executar a linha para a gente aqui, ó, que está aqui, né? Então ele vem aqui no console e, e executa, né, aquela célula para a gente, tá? Reparem que o X, que é a linha de baixo, que também está na mesma célula, ele também executou, por isso que ele até coloca nessa outra janelinha aqui a variável X, quer dizer que ela existe e está na memória. Se eu quero executar a célula de baixo, eu colocar o cursor naquela célula e também ir lá e mandar executar a célula. Aqui eu tenho uma tecla de atalho, tá? Vocês podem configurar depois a tecla de atalho. No meu aqui é o Command Enter. Ele vai executar essa segunda célula, tá? Então reparem que ele imprimiu, né? O valor de x é 16, tá? Então é bastante interessante, né, essa funcionalidade aqui do PyCharm, mas se você quer executar o programa inteiro, você pode tirar essas células e vir aqui em Run e rodar o programa inteiro, tá? E para isso você não precisa instalar nenhum plugin, tá? É só usar o PyCharm do jeito que ele veio mesmo. Beleza? Uma outra maneira de você executar o programa, pessoal, é por meio de linha de comando. Tá? Então, isso depende do sistema operacional que você está utilizando. No caso do Windows, você vai ter você vai mandar executar e digitar lá CMD, né? Ele vai abrir aquele terminal do Windows, que é parecido com DOS, né, que é onde você vai usar aqueles comandos, por exemplo, cd, dir, entre outros comandos, tá, para poder ir até aquela pasta onde está armazenado o teu programa e aí a partir dali executar o teu arquivo, né, o teu programa, usando o próprio interpretador Python, tá? Aqui nesse caso eu vou mostrar para vocês como é feito no Mac, que é o sistema que eu estou utilizando, tá? Então vamos lá, ó, eu vou voltar aqui para minha tela. Então aqui eu quero executar esse programa exemplo 1.py. Ele está, pessoal, nessa pasta que está aqui, ó, está na minha pasta do meu usuário, PyCharm Projects, exemplo 01, e lá dentro eu tenho um arquivo exemplo01.py, que é o que eu criei, né, que tem esse código. Então eu vou abrir o meu terminal, tá? Abrir o meu terminal. Aí eu vou ter que ir até aquela pasta onde está o meu arquivo de programa, né, .py. Então, para isso, eu vou usar alguns comandos do terminal, tá? Então, eu uso o comando cd para entrar numa determinada pasta, como PyCharm Projects. Lá dentro, eu tenho o comando ls, que é o equivalente ao dir, né, no Windows, para você verificar o conteúdo daquela pasta. Então, aqui eu tenho o diretório exemplo01. Então eu vou entrar dentro dele, vou olhar de novo quais são os arquivos contidos ali dentro, e lá eu verifico que exemplo01.py está nesse diretório. Então aí eu consigo agora executar esse programa pelo terminal. De que maneira? Eu vou chamar o interpretador Python, tá? Vou colocar espaço e vou colocar o nome do arquivo que eu quero executar.
Então tá aqui, ó, ele executou da mesma maneira que a gente executou lá na nossa IDE, ele está executando aqui no terminal para a gente. Tá? Então é mais uma maneira aí de você executar os seus programas na linguagem Python. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de programas em Python. A gente então viu como que são os programas, né, na linguagem Python, né, onde a gente tem um arquivo .py, um ou mais arquivos, na verdade, tá? .py, onde você vai ter ali as suas instruções, seguindo aqueles conceitos de algoritmos que a gente viu, que é sequenciamento, estrutura de condição e de repetição, que a gente vai ver ainda, vai ver nas próximas aulas, né? E aí a execução dessas instruções de uma vez, né, usando ou uma IDE ou diretamente pelo terminal, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês possam ter aproveitado essa videoaula e a gente se vê numa próxima. Até mais.